Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada em fontes técnicas, né? Sobre a conexão entre uma condição cardíaca, a cardiomiopatia hipertrófica e a morte súbita cardíaca. Isso é um evento bem trágico, especialmente em adultos jovens. A ideia é destilar aqui o essencial desses materiais médicos e entender essa ligação. Exatamente. O foco vai ser, entender as causas estruturais mesmo por trás da morte súbita em jovens. Porque, como os documentos mostram, são causas bem diferentes daquelas que a gente vê em pessoas mais velhas, né? Certo, então vamos começar pelo básico. Morte súbita cardíaca, a MSC. Pelo que as fontes indicam, geralmente acontece por uma falha elétrica grave no coração, certo? Uma arritmia, tipo taquicardia ou fibrilação ventricular. Isso impede o coração de bombear sangue. E a idade aqui parece ser um fator crucial, não é? Faz toda a diferença, sim. Acima dos 35 anos, mais ou menos, a causa mais comum é a doença arterial coronariana. Quer dizer, o entupimento das artérias por gordura que leva à isquemia. Mas, nos mais jovens, o cenário muda bastante. Nesses casos, a MC está geralmente ligada a problemas já existentes na estrutura do coração. E aí entra a condição que a gente está discutindo hoje, a cardiomiopatia hipertrófica, a CMH. Ela é apontada como uma das principais causas nesse grupo. Entendi. Então, a CMH é, digamos, a principal suspeita nos jovens. O que ela é exatamente, segundo o material que a gente analisou? Muitas vezes não dá sintoma nenhum, né, pelo que eu li, mas às vezes causa falta de ar, cansaço, dor no peito. Isso. Tecnicamente falando, a CMH é um distúrbio genético. É herdado de forma autossômica dominante. Isso significa que se um dos pais tem, o filho tem 50% de chance de herdar. Ela é causada por mutações em genes, genes que produzem as proteínas do sarcômero. O sarcômero é assim a unidade que faz o músculo do coração contrair. E o resultado disso, quando a gente olha no microscópio, é bem típico. As células do músculo cardíaco, os cardiomiócitos, ficam maiores, hipertrofiadas. Isso acontece principalmente no septo, que é aquela parede entre os ventrículos. Mas talvez o ponto mais crítico mesmo seja o chamado desarranjo miofibrilar. Desarranjo miofibrilar parece complicado. O que isso significa na prática? Como isso afeta o coração? Imagina assim, as fibras musculares do coração deveriam ser como fios bem organizados, né? Alinhadinhos para conduzir o impulso elétrico de forma eficiente. Nesse desarranjo, é como se esses fios estivessem todos bagunçados, emaranhados mesmo, com conexões meio aleatórias. E ainda por cima tem mais tecido de cicatrização, que é a fibrose, ali no meio deles. Então não é só que o músculo fica grosso, ele fica grosso de um jeito caótico. Ah, entendi. Então não é só o tamanho, é a própria organização interna que fica comprometida. E qual a consequência direta dessa bagunça estrutural toda? A consequência é elétrica. Essa arquitetura desorganizada cria o que os médicos chamam de substrato arritmogênico. Ou seja, ela prepara o terreno físico ali no coração para que surjam falhas na condução elétrica. Pensar numa fiação defeituosa que facilita curtos-circuitos, sabe? Nesse caso, os curtos-circuitos são as arritmias ventriculares, que podem ser muito perigosas, levar à parada cardíaca e, infelizmente, à morte súbita. A estrutura alterada gera o risco elétrico fatal. Nossa, é impressionante como uma mudança na estrutura física pode criar um risco elétrico tão direto. E como isso se compara com outras condições do coração que as fontes também citam, tipo a cardiomiopatia dilatada, a CMD? Boa pergunta. A CMD é quase o contrário, né? O coração fica dilatado, grandão, com as paredes finas e fracas para bombear. Embora também possa causar AMC, ela é menos comum em jovens do que a CMH. E os sintomas também seriam diferentes, sabe? Mais ligados à insuficiência cardíaca mesmo, tipo inchaço, falta de ar mesmo parado. Não bate muito com o perfil de um jovem ativo que tem um evento súbito durante um esforço, por exemplo, que pode acontecer na CMH. Certo. E a cardiomiopatia restritiva, que também foi mencionada? Na restritiva, o problema é que as paredes do coração ficam rígidas, muitas vezes por depósito de substâncias que não deveriam estar lá, como na amiloidose, por exemplo.
Ela também pode levar a MSE, mas geralmente isso acontece depois de um quadro mais arrastado de insuficiência cardíaca, com sintomas que vão piorando aos poucos. É diferente daquele evento súbito que pode pegar alguém com CMH de surpresa, mesmo que a pessoa se sentisse relativamente bem antes. E por último, o material menciona tromboembolismo pulmonar. Sim, um coágulo grande, né, que vai e bloqueia a artéria pulmonar principal, a chamada embolia em cela. Isso pode sim causar morte súbita, mas o contexto todo seria diferente. Geralmente não teria um histórico de sintomas ligados ao esforço, como a falta de ar ou a dor no peito que podem aparecer na CMH sintomática. A causa aí é vascular, um coágulo, não um problema direto da estrutura ou da eletricidade do músculo cardíaco em si. Entendido. Fica bem claro, então, que a análise dessas fontes realmente aponta para essa conexão muito direta na CMH. A alteração na arquitetura microscópica do músculo cardíaco sendo a origem, a raiz do perigo elétrico. Precisamente. O ponto central, como os materiais técnicos detalham bem, são essas características que a gente vê lá no microscópio. A hipertrofia das células, o desarranjo das fibras musculares e a fibrose entre elas. É essa combinação que cria a vulnerabilidade para as arritmias ventriculares e, consequentemente, para a morte súbita cardíaca nos indivíduos jovens que têm CMH. Ok. Então, para sintetizar os pontos técnicos-chave que a gente extraiu aqui, a cardiomiopatia hipertrófica se destaca, né, como uma causa genética importante de morte súbita cardíaca em adultos jovens. A marca registrada dela são essas alterações estruturais bem específicas, células maiores, fibras desorganizadas e fibrose. E tudo isso cria uma instabilidade elétrica perigosa no coração. Exato, e reforçando a mensagem principal que vem dos documentos. São justamente essas alterações na microestrutura do coração que formam a base física, o tal substrato, como a gente falou. É essa base que permite o surgimento das arritmias ventriculares que podem ser fatais nesse grupo específico. Entender essa ligação, estrutura alterada, levando ao risco elétrico, é fundamental.